Opa, povo de Deus! Começamos bem, né? Essa música que está tocando aqui é a banda de rock argentino Los Elefantes Efervescentes, do álbum La Cura de la Demência. Eu achei muito interessante, né? Porque, de repente, tem alguma coisa que eu posso aproveitar nessa cura para a demência, né? Mas, de qualquer forma, não funcionou. E aí tá essa trilha sonora que nós estamos começando hoje, né? Essa música se chama La Peluca de Bach, né? Que é muito boa. La Peluca de Bach quer dizer que é a cabeleira de Johann Sebastian Bach, né? Bom, mas vamos ao que interessa. Se você está aqui, né, e assistiu o episódio de entrada, o anterior, parabéns, você é um sobrevivente. Agora, se você é novo aqui, prepare-se para tortura. Bom, agora nossos episódios vão ser um pouco mais curtos, né? Talvez 20 minutos, aí alguma coisa que fique bom para todo mundo, tá? Então vamos começar como Deus quer e Ele também nos permite. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Nossa Senhora da Revelação, rogai por nós. São José, valei-nos. E São João Paulo II, intercedei por nós. Então vamos começar, que tem muita coisa pela frente. Opa, pessoal, vamos começar o nosso editorial de hoje. E nós vamos falar com algo que é bastante preocupante e que quase ninguém encontra nos noticiários. É a violência com os cristãos no mundo, sejam católicos ou os reformistas, né? Para todos eles está acontecendo essa violência, né? Então a verdade é que centenas são executados todos os anos em diversos pontos do mundo e sempre por uma única causa, né? A intolerância religiosa. Então são grupos terroristas, são separatistas, são genocidas, defensores de limpeza étnico-religiosa, né? Que atuam com muita violência nas igrejas, templos e casas pastorais, centro de convivência, né? Tudo aquilo que está relacionado às igrejas, né? E à religião. E os alvos certamente são aqueles, né? Que a gente já imagina que seja, né? São os religiosos, os padres, pastores, freiras e todo aquele que trabalha pela igreja, né? Seja qual for igreja cristã. Bom, mas segundo algumas publicações, eu separei duas publicações em que eu acredito que seja bastante pertinente, tá? Uma chama La Chiesa Católica in Europa, Centro Orientale di fronte ao Nazionalsocialismo, 1933 e 1945. A Igreja Católica na Europa, Centro-Oriental, diante do nacionalsocialismo, 1933 e 1945. E o outro é a Perseguitate della Fede, quer dizer perseguidos pela fé. Então, os dados que eu encontrei foram os seguintes, tá? Entre 1933 a 1945, estima-se que 1.200.000 católicos ocidentais e orientais foram assassinados entre leigos e religiosos. Tá? Sobre os protestantes não há um número exato, tá? Mas foram milhares. Se a gente considerar aí o número de 85 milhões de mortos durante a Segunda Guerra, tirando 6 milhões que foram os judeus, acredita-se que foram bastantes, né? A gente está falando de luterano, está falando de anglicano e tudo mais, né? Calvinista e tudo que é relacionado ao cristianismo, né? Mas logo depois da Segunda Guerra, o comunismo tratou de continuar a carnificina, né, elevando esse número com a soma de mais de 60 milhões, grave esse número, 60 milhões de vidas ceifadas
até 1980. Tá? E isso aconteceu, né? Foi garantido pelo Pacto Molotov-Ribbentrop, tá? Entre a Alemanha e a extinta União Soviética. Então, na troca de um não atacar o outro, né, atacava os cristãos. Tá? Então, dá para entender bem qual era o papel socialista, né, comunista nesse período. Bom, mas isso continua acontecendo, mas só que agora está na mão de terroristas religiosos, se é que isso pode existir, né? Ou o cara é terrorista, ou ele tem a religião dele, né? Mas ser terrorista e religioso ao mesmo tempo é meio difícil da gente acreditar, tá? Mas aí eu peguei mais uns dados aqui de países que são os mais perigosos do mundo para os cristãos. Eu peguei da ACN, né, onde eu atuo, né, Auxílio à Igreja que Sofre, e também do Instituto Evangélico Portas Abertas. É um instituto muito sério, muito capaz, e eles trabalham firme e forte em proteção das igrejas, tá? Então eles colocaram o seguinte: os países que têm uma perseguição extrema, deixa eu abrir aqui para poder ler e não falar bobagem para vocês. Está a Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Líbia e Sudão do Sul, tá? Eritreia, Nigéria e Burkina Faso. Agora, com uma perseguição severa, né, que não chega a ser extrema, mas pega pesado, é o Paquistão, Moçambique, Cuba, Irã, Afeganistão, Índia, Arábia Saudita, Mianmar, China, Maldivas, Iraque, Síria, Nicarágua, Venezuela. Tá, esses países, são 22 que eu falei aqui, fazem parte de uma lista de 50 países que apresentam a perseguição cristã mais contundente. Tá? Então, o que resta para nós, nesse momento aqui no Brasil, que a gente não pode atuar diretamente lá, né? Rezar. Então, vamos rezar pelos cristãos perseguidos, pela igreja que sofre, sejam eles católicos ou protestantes, reformistas, seja lá qual é a sua linha de crença ou de doutrina, tá bom? A norueguesa judia Edith Reichwald, nascida em Haugesund, na Noruega, em 16 de agosto de 1918, era bailarina. Foi deportada para Auschwitz em 3 de março de 1943. Morreu na câmara de gás junto com seu bebê Harry, sua sogra Jeanette e o seu marido Hans morreu de inanição também em Auschwitz em novembro de 1942. Bom, pessoal, vamos agora falar sobre o livro da quinzena, tá? Eu peço desculpa para vocês que meus olhos estão correndo para lá e para cá, porque eu arrumei um teleprompter de graça aqui, gratuito, mas é uma droga aqui isso aqui, tá? E aí eu já não enxergo muito bem, né, para completar o quadro, aí já viu como é que fica. Mas nós vamos falar agora de um livro, deixa eu até pegar ele aqui, tá aqui. É o livro do Carlo Cipolla, tá? É esse livro aqui, opa, tá aqui, tá, que vocês veem melhor, né? Então, esse livro é um livro muito interessante, um livro bem curtinho, em que você lê assim, eu pelo menos li antes do almoço, tá? Foi entre 11 e meio-dia e meio eu li esse livro. Então, o Carlo M. Cipolla, na verdade o M que ele tem no meio, o pessoal falava que era Maria, que não sei o que, mas ninguém sabe por quê, mas o nome dele é só Carlo Cipolla. Ele nasceu em 1922 e morreu em 2000, tá? Ele foi um economista premiado, foi professor de Berkeley e sempre ele foi averso à publicação de livros e, na verdade, ele só publicava ensaios. Mas aí, uma vez, ele foi desafiado a escrever algo que chegasse ao público de forma simples, sem grandes teorias e uma linguagem fácil. E aí ele não parou mais e continuou a escrever, né? Bom, ele escreveu 15 livros, tá, que foram publicados, e depois das leis fundamentais da estupidez humana, que é esse livro que a gente vai falar hoje, né? Depois dele, ele publicou mais 2, tá?
Mas cabe lembrar que se não fosse um dos seus ensaios, o período da pandemia que nós passamos aí, poderia ser um desastre sem precedentes na economia, tá? Porque ele teve dois documentos da magistradura dele, que ele fez uma relação muito interessante entre saúde e economia, né? A primeira, na verdade foram 3, tá? Mas as duas principais era Epidote e o Granduca, de 1979. A outra foi Contra um Nemico Visibile, né? E depois ele escreveu Miasmi e Humori, que também está relacionado à questão não só da saúde da economia, como também da saúde mental. Isso em 1989, tá? Ele já precavia que uma grande pandemia poderia trazer grandes problemas relacionados ao comportamento devido à economia, né? E por fim, ele escreveu um livro bem direcionado à região de onde ele nasceu, né, na Toscana, que chama La Sanità Toscana di Letrambolosini degli Inglesi nel século XVII. Ele escreveu em 1992, tá? Bom, de qualquer forma, todo esse grupo de documento de magistradura, ele salvou a gente, tá? Bom, mas aí, voltando aos outros assuntos dele, tem um outro livro sensacional que não foi publicado em português, mas que é a base desse livro que eu mostrei para vocês, como também a dos documentos que ele gerou aí em relação à saúde, pandemia e economia. Esse livro se chamava Pepper, Wine and Wool as the Dynamic Factors of the Social and Economic Development of the Middle Ages. Meio esquisito, né? Mas chama mais ou menos assim, tá? Pimenta, vinho e lã como fatores dinâmicos do desenvolvimento social e econômico da Idade Média. O que tem a Idade Média a ver conosco? Tudo, né? Porque nós passamos pela Revolução Francesa, Revolução Industrial, chegamos neste mundo contemporâneo, mas ainda nós agimos como se estivesse na Idade Média. Bom, esse livro, ele tem o nome dele, na verdade, esse nome que eu te passei para vocês, é o nome do livro em português, mas o original mesmo chega a dizer o seguinte: Allegro ma non troppo. O que é Allegro ma non troppo? Tenho certeza que um dia você já deve ter ouvido esse conjugação, né, essa concatenação de palavras aqui. O que é isso aí? É um termo que é usado na música, principalmente na música clássica, né, que quer dizer o seguinte: rápido, mas não tanto. E o livro acabou recebendo, né, em português o nome como As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, né? Então, dá para notar que ele tem uma certa pitada aí como a gente pode dizer, né? Não digo um humor, né? Mas alguma forma de cutucar a pessoa a ver o que ela está fazendo, né? Bom, aí vamos falar agora sobre o livro, né, em si. Ele é a partir de um ensaio, né, a partir desse livro em inglês que eu falei para vocês. E a conclusão desse livro é interessante, que ele começa primeiro pela conclusão e depois é que ele narra o assunto, né? Então, a análise comparativa que ele faz são os principais comportamentos do ser humano sobre a estupidez. De um vigarista, de um estúpido, de uma pessoa inteligente e de uma pessoa fútil, tá? E sendo que o inteligente, ele consegue ter uma ação que resulte em vantagem para si e também para os outros, né? Ainda que seja menor, mas pelo menos é alguém que faz o mundo funcionar. Já o vigarista, ele tira vantagem para si com prejuízo aos terceiros, tá? O fútil,
Ele não gera nem para si, nem para os outros, tá? Nem vantagem, nem prejuízo. É o famoso chato, né? Aquele chato profissional. Bom, e o estúpido em si, ele tem uma ação que resulta em prejuízo para si e para os outros, né? Ainda que em proporções menores. Esse é o pior de todos, né? É aquele cara que você não quer ficar perto dele de jeito nenhum. Tá? É um livrinho muito interessante. Um ponto que eu achei muito legal é que ele coloca equações matemáticas. Não se desespere, ninguém vai calcular nenhuma equação, mas ele cria essas equações de acordo com o comportamento humano. É bem interessante, tá? Na Amazon ele custa R$28, mas eu vi no estante virtual até por R$9,90, tá? É da editora Planeta, ele tem 85 páginas e é um livrinho muito gostoso de ler, tá bom? Então divirtam-se e deglutinem as palavras. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar agora de poesia. Eu vou insistir sempre na poesia porque eu ainda vou fazer vocês gostarem, tá? Do jeito que eu gosto. Tá bom? Então, mas a poesia de hoje eu fui buscar lá no século XIX, tá? Então, essa poesia é dos mais geniais poetas brasileiros. E ele se chama Olavo Bilac, tá? E vamos falar sobre ele, né? Que na verdade é assim, né? O Olavo Bilac, ele era um sujeito meio estranho, né? Como todo poeta, né? Então ele fez esse soneto que faz parte do livro Via Láctea, tá? Mas vamos falar isso depois. Mas é o seguinte, eu vou pegar só um trechinho e vamos ver o que ele tem para dizer pra gente, tá? Então vamos pro soneto. Ora direis ouvir estrelas, tá? Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto, e conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e, ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com ela? Com sentido, tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender as estrelas. Um negócio muito doido, né? Também não é do Belchior. O Belchior usou esse trechinho, o primeiro estrofe, tá? na música dele, né? E mudou um pouco, né? Que ele fala, ora, direis estrelas, serei, perderei o senso, não sei por tanto, né? Alguma coisa assim, ele fez umas modificações ali, mas não interessa, o que interessa é o Olavo Bilac, tá? Então, é um soneto, né? Que é o número 13 da coletânea Sonetos da Via Láctea. É um livro, hoje, se não me engano, ele já é de direito público, você pode baixar na internet sem medo, ou se você quiser, compra também. Eu comprei para o Kindle, né, da Amazon, paguei R$1,99, tá? Mas você pode baixar da internet também, você vai gostar do livro porque é muito bacana, tá bom? E o que é essa questão da Via Láctea que ele coloca? Ele coloca porque eu não sei de onde que ele puxou isso, mas ele devia ser astrônomo também, tá? Se bem que no currículo dele não aparece isso. Mas a Via Láctea, ela fica entre a Panóplias e a Sarça de Fogo, que são duas constelações, né? Então, bom, mas aí isso não vamos entrar nesse detalhe. E essa coletânea, obviamente, ele escreveu, né? E dedicou a Amélia de Oliveira, uma poetisa contemporânea dele, né? E que ele nutriu um amor escondido por toda a vida, tá bom? Bom, as poesias de Bilac, eles são sempre recheadas do eu lírico. O que é eu lírico? Quando vocês têm certeza disso, vocês vão começar a estudar a poesia, né? E vocês vão amar a poesia, vocês vão entender o que é o eu lírico. É aquele cara que não se importa com o amor reprimido, tá?
mas ao mesmo tempo ele se esconde atrás das palavras. Então é aquele cara que escreve poesia por ter um amor platônico, né? Então nesse trechinho aqui que ele fala, né? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Negócio meio maluco, né? Mas isso tem um sentido poético, porque toda a obra poética de Bilac é parnasianista, tá? O que é parnasianista? É um sentido que se usa na poesia que é objetiva e descritiva, né? Como se quisesse desmerecer o próprio sentimento. Então o cara fala, eu sinto uma paixão tenebrosa, porque ela me assola. Tá, ele tem a paixão, mas ele não está falando bem da paixão, está falando que ela é tenebrosa, que ela assola ele e tudo mais, né? Então, eu andei lendo também e percebi que muita coisa que Bilac escreveu, ele trouxe de Teófilo Dias, né, do livro A Fanfarra, um livro de 1885. Eu tenho esse livro aí, tá? Deve ter passado por uma mão de umas 500 pessoas, que está um bagaço. Mas é muito legal também. Não sei se existe aí para comprar ou para, sei lá, para baixar da internet, não tenho ideia, né? Mas assim, o Bilac, ele sempre fez questão de que os versos dele se mostrem híbridos, né? Que eles mesclem, na época, né, uma tradição francesa que trazia um glamour na poesia, né? E também um leve toque lusitano, porque a poesia lusitana dominava, né, o país ainda. Bom, então vamos falar só um pouquinho dele, né? Que Olavo Braz Martins de Guimarães Bilac, ele nasceu em 16 de dezembro de 1865, no Rio de Janeiro, e faleceu também no Rio de Janeiro em 28 de dezembro de 1918, aos 53 anos, né? Como todo poeta, né? Foi comer grama cedo, né? Bom, ele foi médico, ele serviu na Guerra do Paraguai e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, né? Essa mesma que hoje tem Fernanda Montenegro, José Sarney, Gilberto Gil, né? E hoje, pasmem, a jornalista Mônica Leitão. Deus do céu, cara. Onde nós fomos parar, hein? Bom, pobre do Bilac, né? Deve estar virando do túmulo lá, coitado. Bom, em outra ocasião, né, vamos tentar explicar por que esses grandes poetas brasileiros, principalmente, né, eles passaram pelo exército, tá? Tem um sentido, às vezes até pode parecer muito lógico, mas que a gente não percebe, tá? E todos eles passaram por uma alta patente. E depois disso que se tornaram poetas. O Bilac não deixa de ser um caso desse, né? Bom, no final das contas ele chegou a namorar a Amélia, né? Que a gente havia falado, que ele nutria um amor reprimido, né? Mas aí é um caso poético a se estudar, né? Porque tanto o seu amor por ela como o desprezo dela por ele, gerou sonetos e mais sonetos que embalaram, né, aí os grandes amores aí do século XIX. Vai entender isso, né? Então é isso, tá? Vamos em frente e vocês vão gostar de poesia, tá? Eu conto com vocês. Bom, mas nós vamos agora para o Católicos no Átrio, tá? Então, a princípio, né, hoje nós falaríamos sobre uma dúvida sobre a data de aniversário de Nossa Senhora, tá? Aí eu peguei e resolvi encarar esse assunto porque é um pouquinho confuso, tá? Mas é que tem muita gente que, sabe, não colabora também, né? Bom, de qualquer forma, o aniversário de Nossa Senhora seria 8 de setembro, né? O que muitos alegam ser apenas convencional para coincidir com a dedicação da Igreja da Natividade, né? Que Constantino construiu lá no século IV, né? Segundo o calendário gregoriano. Então eles usam o gregoriano para definir essa data. Aí chega alguém e fala que é dia 5 de agosto, tá? Porque se baseou nas afirmações dos videntes de Medjugorje, tá? Que assim a Virgem Maria teria dito a eles, né? E acima por tudo também disse que dediquem todos os meus dias a vocês e vocês
dedique somente este dia a mim, que foi esse dia que ela falou de 5 de agosto. Como Medjugorje ainda não tem um reconhecimento total do Vaticano, né? Chegou na mão do Papa Francisco, mas aí ele devia ter outras coisas para fazer e passou, né? Vamos ver agora com o Papa Leão se essa devoção aí seja reconhecida definitivamente, né? Bom, aí o que acontece, né? Começa a discussão, né? Sem propósito, né? Aí fica atrelada a detalhes de dias perante a grandiosidade da mãe. Eu tenho certeza que a mãe não gostaria que fosse assim, tá? Mas todo mundo sabe que os filhos sempre gostam de brigar um com o outro, né? Bom, aí se a gente quiser colocar um pouquinho mais de açúcar nesse melado, tá? E falar que todos estão errados e a data correta é 9 de maio, tá? Por que 9 de maio? Porque 9 de maio é o primeiro dia do Basran, tá? Que é um mês do calendário cópita, tá? E se a gente pulasse lá para o calendário juliano, que muito da igreja ortodoxa ainda se baseia no calendário juliano, né? Algumas igrejas ainda usam isso. Aí seria dia 21 de setembro. Então a gente teria 8 de setembro, 5 de agosto, 9 de maio e 21 de setembro, né? Aí dá uma dor de cabeça danada isso, né? Dá vontade de dormir. Bom, mas discutir a data do natalício de Maria, né? Da nossa mãe, é alguma coisa que cai lá no pali-ideias, né? Ideias pálidas, né? Porque a Eva deu os seus filhos à luz da dor, não é verdade? Maria dá a luz ao Filho de Deus com júbilo, não é verdade? Eva levava consigo as nossas lágrimas e Maria as nossas alegrias, né? Então, o que eu achei? Que depois que me deu dor de cabeça, eu fui dormir, no dia seguinte eu pensei em buscar alguma coisa que pudesse, não digo trazer uma solução definitiva para isso, mas alguém que pudesse, né, explicar isso melhor. Como eu já disse para vocês, dentro do mundo teológico, mesmo da Mariologia, né, que é uma ciência dentro da teologia, é difícil encontrar alguém que queira colaborar, tá? Mas aí o Espírito Santo, né, me deu uma ideia. E eu fui buscar o sermão do nascimento da Mãe de Deus, de Padre Antônio Vieira, tá? Eu vou contar para vocês, tá bom? Mas vocês não contem para ninguém. Perguntai aos enfermos para que nasce esta celestial menina. Dir-vos-ão que nasce para a Senhora da Saúde. Perguntai aos pobres, dirão que nasce para a Senhora dos Remédios. Perguntai aos desamparados, dirão que nasce para a Senhora do Amparo. Perguntai aos desconsolados, dirão que nasce para a Senhora da Consolação. Perguntai aos tristes, dirão que nasce para a Senhora dos Prazeres. Perguntai aos desesperados, dirão que nasce para a Senhora da Esperança. Os cegos dirão que nasce para a Senhora da Luz, os discordes para a Senhora da Paz, os desencaminhados para a Senhora da Guia, os cativos para a Senhora do Livramento, os cercados para a Senhora da Vitória. Dirão os pleiteantes que nasce para a Senhora do Bom Despacho, os navegantes para a Senhora da Boa Viagem, os temerosos da sua fortuna para a Senhora do Bom Sucesso, os desconfiados da vida para a Senhora da Boa Morte, os pecadores todos para a Senhora da Graça, e todos os seus devotos para a Senhora da Glória. E se todas estas vozes se unirem em uma só voz, dirão que nasce para ser Maria e Mãe de Jesus. Padre Antônio Vieira, além de ser um sábio, ele era capaz de colocar um tijolo em cima de qualquer discussão, né? Eu achei isso maravilhoso e pertinente, né? Espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Então, passou da meia hora, mas tem muita coisa ainda pra gente ver e eu acho que não vai cansar vocês, não, tá bom?
Chegou o momento da teologia do corpo. Tá? Hoje nós vamos falar sobre a castidade. Tá? A gente havia comentado isso, né, na quinzena passada, que esse seria o assunto. Tá? Então vamos resolver esse assunto, né, da castidade de uma forma bem simples, detectando as definições usando comparações. Tá? Jesus usou um monte de parábola, né? E nós aprendemos, né? Pelo menos eu espero que vocês também tenham aprendido alguma coisa, como também eu consegui aprender alguma coisa. Então, se eu conseguir aprender alguma coisa, já é um bom indício para vocês, né? E Jesus mostrava isso para nós, tá? Através de parábolas, a gente começa a entender algumas coisas, né? E as comparações também ajudam, né? Então, isso porque muitos métodos de ensino, né, eles evitam a comparação. Tá? Por quê? Para que não haja uma confusão de conceitos. Tá? Eu não acredito nisso. Tá? Porque há casos que isso é necessário. Porque se você não tiver uma base para você seguir outra, né, é difícil de você mensurar as coisas que você está aprendendo. Né? E quem era um algoz da comparação, né, dentro da educação, era aquele sujeito chamado Paulo Freire, tá? Bom, vamos deixar esse passa-vergonha para lá e vamos continuar aqui. Bom, lembrando que nós estamos sempre dentro de uma esfera católica, tá? Então, vamos dentro disso para poder a gente ter algumas noções do que a gente está falando, tá? Então, vamos começar assim: castidade e celibato. A castidade era uma virtude que se aplica ao controle dos desejos sexuais aplicáveis a todas as pessoas, tá? Sejam solteiras ou casadas. Tá? Quando a gente fala em relação às pessoas, nós estamos falando aquilo que a gente falou na semana passada. XX e XY, só isso que vale. Já o celibato é um estado de vida, tá? Ele é diferente. Tá? Ele fica atrelado ao sacramento da ordem, né? Então, portanto, ele fica, assim como dizer, associado a uma escolha religiosa onde a pessoa renuncia ao sacramento do casamento, né? E à atividade sexual, por motivos vocacionais que ele coloca a serviço de Deus. Tá? Então, fica bem definido aí o que é uma coisa e o que é outra. Né? Aí vem uma outra pergunta que toda vez que eu dou esse cursinho, vem essa pergunta, né? É aquela pergunta de quem tem culpa no cartório, né? Virgindade é castidade? Não, virgindade é um estado físico, é um característico de alguém que não teve relações sexuais, tá? Tanto o XX como o XY, tá? Mas num contexto religioso, ele é um caminho de purificação dos prazeres carnais. Então isso mostra, né? Demonstra que você, ainda no estado virginal, você não sucumbiu aos prazeres carnais, tá? E a santificação do sacramento da ordem ou do matrimônio, tá? Não importa qual dos dois. O importante é que você não se entregou aos prazeres carnais. Bom, aí vem aquela pergunta daquela turma lá do fundão, né? Alguém pergunta, mas não se apresenta, né, para dizer que fui eu que perguntei. Beijar é quebrar o voto da castidade? Bom, essa é uma pergunta boa, né? E que pode ser respondida da seguinte forma: não, tá? Mas é uma fronteira muito perigosa para pecar contra a castidade, tá? Então é a partir dessa pergunta que nós definimos duas barreiras. Por que eu falo dessa pergunta? Porque em todo o curso essa pergunta é feita, tá? Então, essas duas barreiras, que para nós é uma monstruosidade, né? Mas são bem simples de entender e vivenciar, tá? Ter carinho, respeito, dedicação, a cumplicidade no louvor a Deus são os alimentos básicos da castidade. Isso eu falo não para uma pessoa única, para as duas pessoas terem essa atitude, tá? Essa determinação que a gente acabou de falar, tá? Então, o carinho mútuo, o respeito mútuo, o que mais? A dedicação mútua um pelo outro e essa cumplicidade durante o louvor a Deus são os alimentos para se manter na castidade, tá?
Aí, quando a ação ou situação começa a acender aquela chama carnal, né? Porque o beijo leva a isso, né? Aí é exatamente o contrário do que a gente acabou de falar, né? Bom, obviamente, né, que após uma bênção que a gente possa receber, né, durante o matrimônio, por exemplo, né, o encontro carnal deixa de ser uma fronteira, tá? E torna-se parte da vida a dois. Então, se alguém lhe disser que a castidade não rompe fronteiras, você pode ser categórico e falar: rompe sim, mas na hora certa, tá? Então, no próximo encontro, né, que a gente encontro não, né, na próxima vez que nós estivermos aqui falando para vocês, eu vou falar para vocês antes tomar um banho frio e vamos falar sobre como manter a castidade, tá bom? O banho frio faz parte disso, tá legal? Então, obrigado, e vamos agora para os nossos patrocinadores e vamos encerrar o nosso Almanaque do Cáucaso dessa quinzena. Pois bem, meus irmãos, chegamos então ao final de mais um Almanaque do Cáucaso. Espero que vocês tenham gostado e vamos agora trabalhar para o episódio 3 para trazer algumas novidades e alguma coisa diferente, tá bom? Vamos pedir as graças de Nossa Senhora para que ela nos proteja nessa próxima semana, né, e sempre, e para que a gente consiga um pouco mais de tranquilidade, porque no Brasil a gente está precisando de muita tranquilidade, né? Muita paz, muita harmonia, porque realmente não dá nem para descrever o que está acontecendo. Então, vamos pedir a graça para a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora da Revelação, rogai por nós. Castíssimo São José, valei-nos. São João Paulo II, rogai por nós. Então assim, nos vemos na semana que vem, com mais algumas novidades, e a ideia é tentar reduzir um pouco mais o almanaque para que fique de uma forma mais modular, mais portátil para vocês, tá bom? Um beijo no coração, tchau, fiquem com Deus e Deus abençoe a todos. Hello there, Sam. Hello, Dave. All right. See the match the other night? Morning, terrible, eh? God, they're getting worse. Hey!